Olá, o meu nome é Natália Pirani Guilardi Lopes, eu sou bióloga formada pela Universidade de São Paulo e atualmente sou professora associada na Universidade Federal do ABC. Lá na UFABC, eu coordeno o grupo de pesquisa em Ciência Cidadã e Conservação Ambiental. Neste grupo, existem vários estudantes de graduação, iniciação científica e de pós-graduação, mestrado e doutorado e até pós-doutorandos, e este grupo tem como objetivo realizar pesquisa em ciência cidadã. As pesquisas estão associadas aos programas de pós-graduação em evolução e diversidade e em ensino e história das ciências e da matemática, ambos esses programas da Universidade Federal do ABC. Ainda, eu sou membro e cofundadora da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Essa aula faz parte de um curso de extensão de formação de professores denominado Ciência Cidadã nas Escolas, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da UFABC e faz parte de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP e pelo CNPq. Bom, o objetivo da aula de hoje é falarmos sobre o conceito de ciência cidadã, então, afinal, o que é ciência cidadã e quais são os princípios que regem a ciência cidadã. Bom, a ciência cidadã faz parte de um movimento maior denominado ciência aberta. Esse movimento pressupõe que as pessoas tenham acesso aos dados e resultados das pesquisas científicas, tenham acesso às tecnologias que advêm, dos processos e conhecimentos científicos, mas que também as pessoas possam participar dos processos de geração de conhecimentos científicos e da geração de novas tecnologias. Então, dentro desse movimento da ciência aberta, nós podemos considerar, por exemplo, os dados abertos, repositórios de dados abertos que estão disponíveis para que as pessoas possam baixar os dados e realizarem suas próprias investigações em relação a esses dados. Então, aqui o acesso aberto é primordial na ciência aberta, a revisão por pares aberta, códigos abertos, isso é bem comum para quem trabalha com informática e softwares, Então, a disponibilização de códigos, e aí as pessoas podem utilizar esses códigos e adaptar esses códigos para outros contextos, cadernos abertos de laboratório, recursos educacionais abertos, redes sociais científicas. Então, a gente tem uma ampla gama de possibilidades dentro desse movimento da ciência aberta e a ciência cidadã faz parte desse movimento, conforme a gente vai ver no momento da aula em que eu falar dos princípios que regem a ciência cidadã. Bom, aqui no Brasil existem diversas pessoas que possuem ou coordenam ou participam de iniciativas de ciência cidadã. Muitas dessas pessoas não utilizam o termo ciência cidadã. Então, a ciência cidadã pode ser encontrada no Brasil sob diferentes termos, como, por exemplo, monitoramento participativo, ciência de base comunitária, ciência participativa, enfim, outros termos correlatos, mas que indicam que esses processos sejam de ciência cidadã. Então, as pessoas ou não utilizam o termo, ou não conhecem, não sabem, que estão fazendo ciência cidadã. E outras utilizam o termo ciência cidadã sem necessariamente estarem, de fato, fazendo ciência cidadã. Então, em 2021, um grupo de pessoas se reuniu aqui no Brasil para justamente trabalhar esse conceito, divulgar esse conceito e entender melhor como é que a ciência cidadã vem acontecendo no país. E essas pessoas fundaram a Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Bom, o conceito de ciência cidadã é tão amplo que na literatura científica, num artigo publicado em 2021, os autores encontraram 34 definições para esse termo. Então, a depender do contexto e do local onde o termo é utilizado, ele pode ter diferentes compreensões. É claro que o termo, mesmo que seja
definido de forma relativamente diferente em diferentes contextos, é óbvio que esse termo implica em algumas similaridades entre essas iniciativas, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? O que une todas essas iniciativas sob esse termo ciência cidadã? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente compreender que a ciência cidadã é um processo, assim como a ciência. Então, ciência cidadã é ciência. E a ciência cidadã envolvem diferentes etapas, diferentes passos, que então compreendem o que a gente entende por um processo. É muito importante que a gente não confunda a ciência cidadã com um método. Eu vou utilizar lá o método da ciência cidadã. Por que isso? Porque como um processo que é amplo, a ciência cidadã pode se valer de diferentes metodologias. Então, as ciências envolvem diferentes metodologias, tanto métodos que sejam quantitativos, a coleta de dados numéricos, né, ou métodos qualitativos, a coleta de dados textuais, de vídeos, imagens, né, sons. Então a gente pode utilizar métodos de coleta de dados, né, de informações, sejam esses métodos quantitativos ou qualitativos, e esses métodos vão se utilizar de diferentes instrumentos, né, como por exemplo instrumentos sensores químicos, microscópios, lupas, estereomicroscópios. No caso das ciências humanas ou as metodologias qualitativas da ciência, podem se utilizar de questionários, de entrevistas, de gravações, né, de análises de desenhos, né? Então esses dados podem ter diferentes naturezas e a gente pode utilizar diferentes métodos para coletar esses dados. Da mesma forma, a ciência cidadã pode se valer desses diferentes métodos e desses diferentes instrumentos de coletas de dados. Uma coisa que é bastante importante para a gente definir a ciência cidadã é esse termo aqui, parceria. Então, a ciência cidadã é um conceito amplo e polissêmico, como a gente já viu, porque possui diferentes definições, né, várias definições ou vários significados, mas, independentemente dessas peculiaridades na definição do termo, a ciência cidadã envolve a parceria entre cientistas e pessoas interessadas em fazer ciência. Então, isso é fundamental para que haja ciência cidadã. A gente precisa ter cientistas profissionais que vão estar vinculados a uma instituição de pesquisa ou a uma universidade e pessoas que queiram fazer ciência. Então, existe uma ampla gama de possibilidades de tipos de parcerias entre cientistas e pessoas interessadas em fazer ciência, dos mais diversos setores da sociedade, mas essas parcerias têm, todas elas, o potencial de engajar as pessoas nas etapas do processo científico, e, ao fazer isso, as pessoas podem ser educadas cientificamente e tecnologicamente. Então, a ciência cidadã pode promover a educação científica e tecnológica, e os resultados do processo de engajamento público em ciência podem auxiliar na coelaboração e implementação de políticas públicas sobre temas de relevância social e ambiental. Então, a ciência cidadã tem esse potencial, né, de subsidiar políticas. Bom, essa definição ela foi proposta pelos membros fundadores da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Então, quem quiser saber mais sobre essa rede pode acessar o site rbcc.org.br. Lá nesse site vão haver informações sobre a rede, sobre as iniciativas de ciência cidadã no Brasil, e se você quiser participar, sinta-se lá à vontade para acessar as informações. Bom, a ciência cidadã, como ciência, é um processo, né, e a Chassot define ciência como uma linguagem, né? A ciência nada mais é do que uma linguagem que nós, seres humanos, utilizamos para entender o nosso mundo. E por isso, ainda segundo Chassot, o conhecimento científico, o acesso, né, a esse conhecimento, nos confere poder,
o conhecimento científico é uma instância de poder. Quem tem acesso ao conhecimento pode não só mudar comportamentos, adotar algumas atitudes, mas também pode demandar ações do poder público, demandar soluções das instâncias governamentais e, portanto, participar ativamente como cidadão ou cidadã dos processos de tomada de decisão e de direcionamento das nossas ações aqui no planeta. Então, o conhecimento científico como uma instância privilegiada de poder é um patrimônio que deve ser socializado e não apenas medianamente entendido por nós. E a gente deve, então, usar esse conhecimento como um meio facilitador para estarmos, de fato, fazendo parte deste mundo, deste planeta. Aqui, então, eu tomei como base um artigo publicado em 1969 que fala sobre a escada de participação pública em processos, sejam eles processos quaisquer, processos políticos, ou aqui no caso, eu vou tomar como exemplo a participação pública em processos científicos. Então, a gente tem aqui nessa escada, desde a não participação até a participação máxima, que a gente chamaria de poder dos cidadãos. Aqui, nos degraus inferiores da escada, a gente teria processos de manipulação das pessoas. Então, pelo fato das pessoas não compreenderem ciência ou não entenderem como a ciência é produzida e os conhecimentos científicos são gerados, elas poderiam facilmente ser manipuladas. Por exemplo, a tomar uma decisão de não tomar vacina durante um evento de pandemia, né? Então, a manipulação se daria nesse nível, né? O fato das pessoas não compreenderem, elas podem ser manipuladas. Ou as pessoas podem até manifestar suas opiniões, mas pelo fato delas terem um conhecimento baixo ou parcial ou não completo daquele assunto, elas não seriam levadas em conta, né? Então, elas falariam, mas serviria como uma terapia, né? Então, elas poderiam expressar suas opiniões, mas ninguém estaria dando bola para elas. Então, esses seriam degraus da escada de não participação. Bom, em níveis um pouco mais altos, a gente teria, então, as pessoas sendo informadas sobre a ciência e os conhecimentos científicos, então, os conhecimentos sendo publicados, sendo disseminados, mas só isso, né? Então, elas teriam acesso, mas não poderiam fazer muita coisa com isso. Ou ainda, né, num nível um pouquinho maior, as pessoas teriam acesso e elas poderiam ser consultadas em relação às opiniões que elas teriam em relação a determinado assunto, mas pararia por aí, elas seriam ouvidas, mas muito provavelmente ninguém levaria em conta ou tomaria uma decisão com base nessa consulta. Ou ainda, num nível um pouquinho mais elevado de participação, a gente teria o que a gente chama de apaziguamento. Então, as pessoas poderiam até expressar suas opiniões e votar em instâncias de participação pública, mas pelo fato delas fazerem parte de grupos minoritários, o voto delas não serviria para a tomada de decisão, porque elas seriam vencidas por grupos majoritários, né? Então, o que a gente chama de apaziguamento. Então, esses níveis intermediários de participação a gente chama de tokenismo. E em níveis mais altos a gente teria processos de parceria. Então, por exemplo, os cientistas pensariam em questões de investigação e buscariam a parceria com de outros setores da sociedade para tentar resolver essa questão de investigação ou levantar dados para subsidiar decisões. A gente teria, então, níveis um pouquinho mais elevados, que seria o poder delegado. Então, existiriam pessoas que pensariam em questões de pesquisa, muito provavelmente cientistas, e esses cientistas dariam o poder para as pessoas poderem investigar estas questões. Essas investigações gerariam dados e resultados que poderiam subsidiar decisões. E, por fim, o controle cidadão. Aqui nesse nível de participação pública, as perguntas de investigação partiriam não dos cientistas, mas dos cidadãos de outros setores da sociedade. E aí, então, essas pessoas, esses grupos de pessoas buscariam a parceria com os cientistas e tomadores de decisão
e a partir daí, então, o processo científico seria iniciado, né? Então, a investigação, de fato, seria iniciada e essas pessoas gerariam dados e poderiam chegar até o final do processo científico com a análise desses dados, a obtenção de conclusões e, a partir daí, a tomada de decisão. Então, a ciência cidadã se encaixaria, né, nessa escada, nesses níveis mais elevados de participação pública, no caso, nos processos de geração de conhecimentos científicos. Bom, como a gente pode ver, a ciência cidadã é um conceito, né? Esse conceito ciência cidadã é amplo e envolve diferentes tipos de possibilidades de parcerias entre cientistas e pessoas interessadas em fazer ciência. Então, dentro desse amplo espectro de definição de ciência cidadã, a gente tem aqui que, historicamente, né, esse termo foi definido na literatura, aparece pela primeira vez na literatura, em meados da década de 90, com duas publicações. Uma delas é um livro publicado pelo sociólogo Alan Irwin, em 1995, e outra publicação é um artigo científico publicado por Rick Bonney, em 1996. No livro do Alan Irwin, a ciência cidadã é definida como a interiorização por grupos sociais de conceitos científicos e o entendimento da natureza da ciência por setores da sociedade, e a partir disso, a partir dessa compreensão, esses setores demandariam soluções do poder público ou poderiam agir individualmente ou coletivamente para a solução de alguma questão de interesse. Alan Irwin definiu isso, então, esse processo, como sendo um processo de cidadania científica, o exercício da cidadania a partir da compreensão de ciência, ou a ciência democrática, a ciência pelo povo, para o povo. Já o Rick Bonney é um biólogo, ele é coordenador do Laboratório de Ornitologia de Cornell. Ornitologia é o estudo das aves. E para Rick Bonney, a ciência cidadã seria a participação pública na coleta de dados científicos e o envio desses dados para cientistas, os quais fariam a análise desses dados, a interpretação desses dados e a publicização desses dados para a sociedade. Então, seriam formas diferentes de se enxergar o engajamento do público em ciência. Não há um certo e errado, né? Não tem o Rick Bonney, a definição dele é melhor ou pior do que a do Alan Irwin, né? A gente considera, então, que a ciência cidadã se encontra nesse gradiente de definições, né? Desde, então, pessoas participando de uma parte do processo científico até pessoas compreendendo o todo do processo científico. E aí, quando a gente fala em processo científico, a gente entende esse processo como sendo composto por diferentes etapas. Desde a definição de uma questão de investigação, pode ser, por exemplo, vamos procurar entender como que a qualidade da água de um determinado riacho varia ao longo de um período de tempo em um determinado local ou entre locais, né? Isso pode ser uma questão de investigação. Ou como varia a riqueza de espécies de aves de uma determinada localidade ao longo das diferentes estações do ano. Essa é uma outra questão de investigação. A gente pode pensar em questões relacionadas à astronomia, quantas galáxias parecidas com a nossa existem no universo. Enfim, a gente pode pensar em diferentes questões de investigação, tanto dentro das ciências naturais, quanto das ciências humanas, enfim. Essa é a primeira etapa do processo científico. A partir dessa definição da questão de investigação, os cientistas, né, ou cientistas cidadãos, vão buscar informações sobre essa questão. Se a ciência envolve a elaboração de hipóteses
os cientistas e cientistas cidadãos vão pensar nessas hipóteses. É realizado a partir daí o planejamento do estudo, qual é o melhor método de coleta de informações para a gente responder aquela questão de investigação, quais são os instrumentos necessários para a gente coletar esses dados, quantas vezes a gente vai precisar coletar esses dados, isso é o planejamento, como que a gente vai analisar esses dados. A partir daí, então, se parte para as próximas etapas, que seria então a coleta propriamente dita dos dados, a análise dessas amostras coletadas ou dos dados coletados, a interpretação a partir da análise, né, se chegam a interpretações, se elaboram conclusões. Então, por exemplo, né, o rio está poluído ao longo do ano inteiro e existem épocas do ano em que ele está mais poluído. Então, a gente tem a partir daí uma conclusão que vai subsidiar a tomada de decisão, por exemplo, do que se fazer com aquele rio, né, se a gente fala com alguma instância governamental para agir em relação a empresas que estejam poluindo aquele rio, enfim, a gente pode pensar em decisões com base nessas conclusões. Uma etapa super importante da ciência é a disseminação dos resultados por meio de publicações, relatórios, artigos científicos, publicações de matérias em jornais, em sites, em revistas. Então é muito importante que os resultados e dados sejam socializados, né? E pensando na ciência cidadã, que isso seja feito de maneira aberta. A publicização dos dados e dos resultados vai gerar uma série de discussões e, a partir daí, novas perguntas de pesquisa podem surgir, né? Então, faz parte do processo científico. A gente diz, né? Eu sempre digo para os meus alunos que fazer ciência é terminar com muito mais questões do que você começou, né? Então, se isso acontece, você está fazendo ciência, né? Você está sempre se questionando sobre aquela situação que você está investigando e gerando novas perguntas de pesquisa. Bom, então a ciência cidadã, como a qualquer ciência, vai se valer dessas etapas do processo científico. Mas o envolvimento dos cientistas cidadãos vai variar a depender do tipo de ciência cidadã que a gente está considerando. Então, na ciência cidadã do tipo contributiva, os cientistas cidadãos e cientistas cidadãs participam principalmente da coleta de dados. Esses dados são coletados e enviados para os cientistas. Então, são cientistas profissionais que pensam na pergunta de pesquisa, pensam nas outras etapas, e às vezes eles podem envolver os cientistas cidadãos na análise de dados e na publicação dos resultados. Na ciência cidadã do tipo colaborativa, a gente já tem um engajamento maior, um envolvimento maior dos cientistas cidadãos nas etapas do processo científico. Então, não só eles vão coletar dados, mas também analisar esses dados e amostras e interpretar esses dados juntos com os cientistas. Às vezes, os cientistas cidadãos podem participar do planejamento dos estudos, da elaboração de conclusões, disseminação de resultados e discussão desses resultados, mas isso não é obrigatório. E na ciência cidadã do tipo co-criada, a própria questão de investigação pode partir dos cientistas cidadãos que, com base em uma demanda, né, própria, uma necessidade, né, relacionada ao contexto no qual esses cientistas cidadãos vivem, eles vão sentir ali a necessidade de investigar alguma coisa e eles vão demandar uma parceria com algum cientista localizado em uma instituição de pesquisa ou uma universidade, por exemplo, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, uma comunidade escolar querendo investigar alguma coisa e fazendo essa parceria, e a partir daí todo o processo científico sendo executado junto com os cientistas. E aí a gente pensa lá naquela escada de participação pública lá de Einstein, esse seria o poder máximo dos cidadãos, a ciência cidadã do tipo co-criada. Portanto, a gente já chegou a uma conclusão aqui, que a ciência cidadã nada mais é do que a participação pública na geração de conhecimento científico. Então a gente pode ter diferentes níveis de participação, mas não importa, né? Existe uma parceria entre cientistas e pessoas interessadas em ciência e essas pessoas vão participar do processo de produção de conhecimentos. É muito importante aqui a gente diferenciar ciência cidadã de outros processos
que vocês já devem ter ouvido falar, né? Por exemplo, ciência cidadã não é a mesma coisa que divulgação científica. Então, a divulgação científica é uma etapa do processo científico que justamente visa dar visibilidade aos resultados das pesquisas. Por exemplo, né, a gente tem aparecendo em reportagens de jornal, em revistas de divulgação, o que os cientistas descobriram, o que os cientistas pesquisaram, investigaram, quais foram os resultados dessas investigações. Isso é divulgar a ciência. Então, nesse caso, as pessoas recebem essas informações, né? Elas não participam da geração de conhecimento científico. Então, a divulgação científica é uma etapa do processo científico e a ciência cidadã pode, né, como uma das suas etapas, contribuir para a divulgação científica. A ciência cidadã também não é sinônimo de educação ambiental. Então, se a questão de investigação for uma questão socioambiental, ao participar do processo de geração de conhecimento científico sobre aquela questão socioambiental, por exemplo, poluição do ar, poluição da água, perda de biodiversidade, enfim, qualquer questão socioambiental que a gente possa imaginar, quando os cientistas cidadãos participam da geração de conhecimento sobre aquela questão, eles podem estar se educando ambientalmente, eles podem estar aprendendo sobre aquela questão. Mas não é obrigatório que a ciência cidadã tenha como objetivo a educação. O objetivo primordial da ciência cidadã é a ciência, gerar dados, gerar conhecimentos científicos. E a gente pode dizer assim que pode ser um efeito colateral, né, um resultado secundário da ciência cidadã, a educação ambiental, caso a questão de investigação seja uma questão socioambiental. Da mesma forma, a ciência cidadã pode promover educação científica, porque ao se envolverem com o processo de geração de conhecimento científico, os cientistas cidadãos podem entender como que a ciência funciona, conceitos e termos científicos, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, que são todos eixos da educação científica. Então, a ciência cidadã pode promover educação científica, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente é um objetivo da ciência cidadã a educação científica. Mas é claro que aqui, né, a gente entende que é um pouco natural que processos de educação científica e educação ambiental ocorram concomitantemente com processos de ciência cidadã. Finalmente, a ciência cidadã não deve ser vista como um processo de extensão universitária. Então, não é só nas universidades que a ciência cidadã é pensada, né? Essas parcerias não necessariamente ocorrem por meio de processos de extensão como um curso ou cientistas promovendo, né, cursos de extensão ou atividades de extensão. A gente pode pensar em ciência cidadã ocorrendo em espaços não formais de ensino, fora desses espaços, em ONGs, ou quando a gente pensa em ciência cidadã co-criada, a partir de grupos sociais interessados em investigar alguma questão de interesse. Então, a ciência cidadã não é atrelada necessariamente a universidades ou à extensão universitária. Existem alguns princípios que regem o processo de ciência cidadã. São 10 princípios. Esses princípios foram propostos originalmente pela Associação Europeia de Ciência Cidadã, a ECSA, e a Rede Brasileira de Ciência Cidadã adotou esses princípios aqui para o Brasil. Então, a gente aqui concorda, né, com a proposta da ECSA, e a gente também adotou aqui no Brasil o termo ciência cidadã de maneira estratégica, justamente para a gente poder conversar com essas outras instituições que existem ao redor do mundo, seja a Associação Europeia de Ciência Cidadã, a Associação Norte-Americana, Australiana de Ciência Cidadã. Bom, então existem alguns princípios, né, como eu disse, eu vou mencioná-los aqui para vocês. Primeiro, né, os projetos de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades científicas, o que gera novo conhecimento e compreensão.
Então, a parceria entre cientistas e pessoas interessadas em ciência não é uma parceria em que os cientistas cidadãos sejam passivos. Eles não vão apenas receber informações dos cientistas ou ler um artigo científico. A ideia é que eles coloquem a mão na massa, que eles participem, sejam envolvidos ativamente nessa geração de conhecimentos. Bom, o segundo princípio é de que os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos. O que quer dizer isso? Ciência cidadã é ciência de fato. Esses resultados que estão sendo gerados por processos de ciência cidadã vão poder ser utilizados pela ciência. Vão subsidiar artigos científicos, livros, relatórios, vão subsidiar políticas. Então, não são meras simulações de ciência ou dados que podem ser descartados. Por isso, há toda uma preocupação com o rigor na produção desses dados e desses resultados. O rigor metodológico, rigor com a formação dos cientistas cidadãos que serão os produtores, os geradores desses conhecimentos. Então, não é simplesmente joga lá uma questão de investigação e se pressupõe que os cientistas cidadãos vão saber investigar essa questão, vão saber aplicar métodos. Então, os métodos são pensados de acordo com as habilidades dos cientistas cidadãos, com a faixa etária dos cientistas cidadãos. Então, eles são formados, ou então, quando há a busca dos cientistas cidadãos, dessa parceria com cientistas, os métodos adequados para investigar aquela situação são pensados, Então, é ciência de fato, não é um brincar de fazer ciência. O terceiro princípio diz que tanto os cientistas profissionais quanto os cientistas cidadãos são beneficiados pela participação nos projetos. Quando a gente fala benefício, no caso dos cientistas profissionais, essas parcerias podem gerar, por exemplo, publicações científicas. Para um cientista isso é muito importante. Nós, cientistas, somos avaliados pela nossa produção científica, Então, se a gente produz artigos, se a gente produz livros, então isso pode ser um benefício para os cientistas. Também um outro benefício reconhecido para os cientistas é sair daquele ambiente acadêmico, em que a gente só conversa com outros cientistas. Então, a gente entra em contato com pessoas de diferentes formações, diferentes visões de mundo, E com isso a gente aprende muita coisa. No caso dos cientistas cidadãos, os benefícios relatados na literatura são o fato de contribuir, de estar fazendo parte desse processo, gera orgulho, gera uma sensação de corresponsabilidade por aquela questão que está sendo investigada. Então, no caso de um ambiente poluído, por exemplo, os participantes se sentem responsáveis por resgatar, restaurar aquela área, de conversar com outras pessoas sobre aquela situação. Então, a própria interação, a aprendizagem social promovida por processos de ciência cidadã pode tirar as pessoas de um isolamento social, de processos que levam, de repente, à depressão. Então, encontrar pessoas que compartilham os mesmos interesses, estar em contato com os ambientes naturais, muitas vezes a ciência cidadã pressupõe isso. Então, é uma sensação de orgulho de estar fazendo parte de um grupo, de estar fazendo parte de uma causa. Pode beneficiar estudantes, por exemplo, que podem pensar em seguir uma carreira científica. Então, são vários os benefícios associados à ciência cidadã. Bom, o quarto princípio diz que os cientistas cidadãos podem participar, caso queiram, em diferentes etapas do processo científico. Eu já falei sobre os tipos de ciência cidadã, então, se o cientista cidadão quiser só coletar dados, tudo bem. Se ele quiser participar em mais etapas, ele vai procurar um projeto que permita isso. Se ele quiser propor um projeto, então ele vai pensar nessa ciência cidadã co-criada. E isso, então, é aberto, ao cientista cidadão buscar essas formas de participação. O quinto princípio diz que os cientistas cidadãos recebem feedback dos projetos nos quais eles participam. Então, como a ciência cidadã faz parte do movimento da ciência aberta, é muito importante que os cientistas cidadãos saibam para onde os dados que eles estão coletando estão indo, onde esses dados serão disponibilizados, quais são os objetivos da investigação na qual eles estão participando,
por que eles estão, né, contribuindo com essa pesquisa, para onde esses dados vão, a quem interessa essas pesquisas, que eles recebam feedback, por exemplo, na forma de relatórios, de publicações que saiam desses projetos, né? Então que os cientistas compartilhem com os cientistas cidadãos essas publicações, enfim, que esse feedback então seja contínuo, e isso garante que os cientistas cidadãos se sintam de fato parte desses projetos, que eles se engajem por mais tempo nesses projetos e que eles se sintam até donos, né? Que eles sintam que eles podem de fato contribuir com esses projetos e que eles se sintam corresponsáveis por esses projetos. Bom, o sexto princípio diz que a ciência cidadã é considerada como uma abordagem de investigação como qualquer outra. Então, ciência cidadã é ciência. Toda ciência tem, todo processo científico tem suas limitações, apresenta vieses que os pesquisadores devem conhecer, considerar e controlar. Então, quando a gente pensa em ciência, é claro que os métodos que a gente emprega, eles têm suas limitações, os instrumentos que a gente emprega, às vezes, não conseguem captar toda aquela informação que está ali disponível para a gente. Então, a gente tem que ter ciência disso, né? A gente tem que ter conhecimento de que tudo em ciência pode ser melhorado com o tempo, né? Que a ciência é dinâmica, que o conhecimento científico é dinâmico e que a ciência apresenta vieses, por exemplo, vieses que podem ser temporais, vieses espaciais. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas existe um padrão, por exemplo, de coleta de dados de biodiversidade atrelados a estradas. Então, é muito comum que cientistas coletem dados em áreas de fácil acesso. E isso, em ciência, é um viés, né? Porque a gente está concentrando os nossos esforços de investigação em áreas de fácil acesso e perdendo, muito provavelmente, informações em áreas de difícil acesso, né? Ou épocas do ano que sejam mais propícias para a coleta de dados. Quando a gente pensa numa pesquisa química, a gente vai ter sensores que vão captar uma parte das informações. Quando a gente pensa em modelos, a gente também entende que esses modelos levam em consideração algumas variáveis, algumas informações que são aquelas disponíveis ali naquele momento para os cientistas. Então, os modelos podem falhar, né? A ciência é falível. Então, isso é muito importante e faz parte do processo de compreensão da natureza da ciência. Então, esse princípio é super importante e faz parte também da ciência cidadã. O sétimo princípio é de que os dados e metadados resultantes dos projetos de ciência cidadã são tornados públicos, sempre que possível, num formato de acesso aberto. Então, como parte do movimento da ciência aberta, a gente sempre procura publicar os resultados e dados da ciência cidadã em repositórios abertos, em periódicos científicos abertos. Eu não sei se vocês sabem, mas para isso, né, muitos periódicos envolvem uma taxa. A gente paga para que os nossos resultados fiquem abertos ao público. E isso é uma limitação da ciência cidadã, principalmente aqui no Brasil, que é um país que não tem muito recurso. Então, sempre que possível, a gente busca colocar os dados em repositórios de acesso aberto, ou publicar em sites, ou compartilhar diretamente com os cientistas cidadãos os resultados e dados, porque muitas vezes a gente tem uma limitação financeira para colocar esses dados e resultados em repositórios científicos abertos. O oitavo princípio diz que a contribuição dos cientistas cidadãos é reconhecida publicamente nos resultados de projetos e publicações. Pode parecer muito óbvio isso, mas existem muitos projetos de ciência cidadã que publicam resultados e não mencionam a participação dos cientistas cidadãos, ou nem mesmo agradecem a participação dessas pessoas, né? Então, é um princípio que as pessoas sejam reconhecidas, que seja dado crédito para essas pessoas, que as pessoas sejam, às vezes, até nominalmente citadas nos trabalhos, recebam certificado por participarem, né? Sejam reconhecidas, e isso também contribui para o engajamento dessas pessoas nos projetos. O nono princípio diz que os programas de ciência cidadã são avaliados pelos resultados científicos, pela qualidade dos dados, pela experiência dos participantes e a abrangência dos impactos sociais e políticos.
Então, como eu disse, a ciência cidadã, como parte de qualquer processo científico, tem que gerar resultados de qualidade, com rigor. E a qualidade dos dados é uma preocupação em ciência cidadã. Existem muitas pessoas que desconfiam da ciência cidadã porque acham que os cientistas cidadãos não têm a formação adequada ou a habilidade adequada para gerar dados de qualidade. E cada vez mais na literatura a gente tem mostrado que cientistas cidadãos, quando bem formados e quando os protocolos de coleta de dados são adequados às habilidades dessas pessoas, esses cientistas cidadãos são capazes de gerar dados de qualidade tanto quanto um cientista profissional. E que esses dados podem sim ser utilizados para a ciência. Então isso é uma preocupação e é um princípio então da ciência cidadã. A gente está sempre se preocupando com o rigor metodológico, a qualidade dos dados que estão sendo gerados. Além disso, a gente também se preocupa com os participantes. Será que esses participantes estão aproveitando a experiência? Eles estão aprendendo com essa experiência? Então, se o objetivo é educacional, a gente pode sim avaliar a experiência dos participantes, tanto para entender o que eles estão aprendendo, como também para a gente poder melhorar os processos de ciência cidadã, tornar esses processos mais robustos. E, por fim, se os projetos estão gerando algum impacto social, alguma mudança ambiental, algum impacto político, subsidiando políticas, enfim, a gente pode avaliar esse tipo de impacto. O último princípio da ciência cidadã é que os responsáveis por projetos de ciência cidadã levam em consideração questões legais e éticas. Então, existem muitos dados de ciência cidadã que a gente considera como sendo dados sensíveis. Então, por exemplo, um dado de biodiversidade de uma espécie ameaçada de extinção. A gente não vai poder publicar esse dado, a localização dessa espécie, em qualquer lugar. Ou dados de espécies que sofram com o tráfico internacional. Eu não vou dizer para um traficante onde é que está localizada a espécie que ele tem interesse, ou ela tem interesse em exportar para outro país, fazer aí tráfico de biodiversidade. Então, são dados sensíveis, a gente deve levar isso em consideração. Então, normalmente, quando a gente tem esse tipo de dado, a gente usa o que a gente diz um buffer de localização. A gente não fala a localização exata, A gente coloca um erro ali naquela localização. Da mesma forma, dados pessoais, como idade, onde essas pessoas, os cientistas cidadãos moram, dados de saúde, Então, quando a gente pensa em projetos de ciência que envolvem saúde, a gente evita utilizar dados dos cientistas cidadãos como dados de pesquisa. Então, os cientistas cidadãos não são objeto de pesquisa, Eles não vão fornecer dados próprios, porque em ciência cidadã, em geral, a gente compartilha abertamente os dados, Então, o que a gente entende na ciência cidadã em saúde é que os cientistas cidadãos vão coletar dados que vão, por exemplo, ter a ver com uma questão de saúde pública ou de saúde coletiva. Por exemplo, onde estão focos de dengue, vetores de doenças, como que alguma situação de saúde pública tem a ver com a qualidade do ar de uma determinada localidade ou a qualidade da água, enfim, a relação entre o tratamento da água e algum evento de intoxicação de pessoas, enfim. Então, a ciência cidadã, no caso da saúde, tem esse viés para a saúde pública e saúde coletiva. Então, isso é muito importante. O cientista cidadão nunca é objeto da pesquisa. Pesquisas que envolvam também o acesso a conhecimentos tradicionais. Muitas pessoas confundem entrevistas e a coleta de informações de populações tradicionais como sendo ciência cidadã, e no caso não é, Então, o cientista cidadão não é objeto da pesquisa, ele é o produtor de dados, ele é o gerador de conhecimentos científicos, ele é um investigador de uma determinada questão, Então, isso é bem importante. Da mesma forma, quando a gente pensa na ciência cidadã em escolas, em pesquisa envolvendo ciência cidadã em escolas, normalmente a gente utiliza uma série de documentos que envolvem a autorização daquelas pessoas
para que elas sejam investigadas, né? No caso, eu estou falando aqui de pesquisas relacionadas à experiência dos participantes, tá? Então, por exemplo, se a gente vai investigar se os estudantes aprenderam alguma coisa com aquele processo de ciência cidadã, ou se aquele processo gerou algum impacto naquela comunidade escolar, nos pais dos estudantes, nos funcionários da escola, né? A gente muito provavelmente vai ter que aplicar algum questionário, fazer alguma entrevista com essas pessoas e elas precisam autorizar isso. Então a gente aplica termos de consentimento, tanto para os estudantes quanto para os responsáveis por esses estudantes, e também a gente pede autorização para a instituição, no caso a escola, aqui no meu exemplo, né? Então essas são todas questões éticas e muitas vezes essas pesquisas passam por um comitê de ética, né? Então, ao longo aqui do curso, a gente vai trabalhar alguns exemplos de projetos de pesquisa com ciência cidadã em escolas que envolveram questões éticas, tá? Então, esses são os princípios que regem a ciência cidadã. Muito bem, então na aula de hoje nós falamos sobre o conceito de ciência cidadã. Espero que você tenha compreendido o quão amplo pode ser esse conceito, mas que esse conceito apresenta algumas características importantes que permitem a gente identificar uma determinada iniciativa como sendo de ciência cidadã, e que existem alguns princípios que regem a ciência cidadã, e no caso eu mencionei os 10 princípios da ciência cidadã. Muito obrigada pela sua atenção. Segue aqui o meu e-mail, a rede social do meu grupo de pesquisa no Facebook e as redes sociais no Facebook e Instagram da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Muito obrigada!